Todos presentes, mais uma vez aqui, caminhando passo a passo. Estamos entrando agora em Provérbios 2, falamos um pouco mais nos últimos vídeos. Até então eu estava fazendo pequenos resumos, tá? De um vídeo anterior para outro. Agora eu vou me atentar a falar diretamente no capítulo, tá? Dando pouca volta e deixar um vídeo só para fazer aquele resumo geral de fechamento. Porque eu vou precisar desses resumos gerais, passo a passo, porque é o somatório de todos os vídeos e resumo de fórmulas para chegar a uma informação única. Cada livro da Torá, ou cada livro até mesmo, não da Torá, mas de cada livro, ela tem uma frase compacta que resume toda a ideia daquele livro ou daquele texto que é informativo. Então ele vai aumentando de uma página, uma palavra, uma frase, um contexto, e com isso até chegar à conclusão de um livro nós temos uma frase que resume toda a ideia central, entendeu? Bom, eu estava falando de filho, né? Provérbio 2 ele começa uma introdução sobre filho. Filho, como acabei de falar no vídeo anterior, né? É sobre instrução. Ouviu os sábios. Uma observação, eu ainda não estou fazendo algumas referências de rabinos, tá? Dessas informações que estou passando adiante, para facilitar a compreensão, porque algumas pessoas preferem uma informação direta, com poucas referências. Mas fiquem certo que um pouco mais adiante vou começar a passar dar uma informativa sobre rabinos, porque essas informações vêm de um público que é um público judaico, de rabinos, tá? Que não existem mais, já faleceram infelizmente, mas que deixaram um legado aí na história informativo precioso, tá? Essas informações que passo adiante pouco a pouco são oriundas, né, de um povo hebreu que deixou escritos aí, somente ter o trabalho de sentar, ler, pesquisar, e de certo com mais cautela eu vou passar a dar as informações adequadas. Mas fazendo um fechamento mais compacto para que haja uma compreensão, o Provérbio 2 fala de filho, né? Então o que seria filho, né? Para começar, já logo de cara, o filho tem a obrigação de compreender o que seu pai tenta fazer, tenta dizer o tempo todo. Pai físico, tá? Mãe física. E a função do filho é basicamente ter instrução. Ele tem que ter instrução para ele executar a função de ensinar. Se ele não tiver instrução, não terá condição de ensinar. E Provérbio começa sobre sabedoria é um tesouro escondido. Uau! Tesouro escondido. Turma, tesouro escondido remete a Provérbios 1 que está falando sobre pistas. Então, tesouro escondido é basicamente entender pensamentos profundos. Se você consegue entender pensamentos profundos, você consegue identificar a pista, aquelas formas anteriores dos vídeos anteriores. Então, Deus protege os outros com justiça. Então, eu falei no vídeo anterior que Deus aí, ele não é a figura da Torá, tá? Mas a Torá é utilizado como a lei. No último vídeo fiz um comentário com os senhores que pecado é o que está dentro da lei. Opa, então o que não está dentro da lei não é pecado? Exatamente. Se não está na lei, ou seja, se não está descrito nas 613 mitzvot, se não está descrito, não é pecado. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Fumar é pecado? Não, não é pecado, porque não está na lei. Não está escrito na lei que fumar seja pecado. Então fumar não é pecado. Porém, o vício é pecado, porque está na lei, não ser viciado. Então, é um entendimento clássico. Se o vício é um crime, tá? E crime é tratado e é corrigido, logo, se o fumo está me levando ao vício, é uma interpretação. Então, passa a ser um crime contra você, tá? E esse crime contra você, com o passar de algum tempo, passa a ser um crime para a sociedade e para a natureza. Simples, não é complexo. É uma questão de interpretar. Se eu me prender somente, não está na lei, agora eu vou começar a fumar, vou fazer qualquer coisa, vou fazer coisa errada, porque não está na lei. É uma questão de entendimento, tá? É aí que vem a jurisprudência, de compreensão.
mas a grosso modo, logo de cara, tem que estar na lei. Se não está na lei, tem que verificar todos os pontos possíveis de interpretação que ferem a lei. Então, por aí em diante, dentro da comunidade Yahid, tá, não fumamos. Por quê? Há essa compreensão devido ao vício que traz e à destruição orgânica e social. Então, preferimos optar em não fumar. Porém, dentro de outras comunidades, há a compreensão que fumar não seria um crime, tá? Não seria um pecado. Eu não posso tratar o fumo como um pecado. Eu posso tratar o vício como um crime, como um pecado, porque está na lei. É assim que funciona. A lei funciona dessa forma, para trazer uma qualidade de vida todo o tempo, a todo instante. Compreendemos? Então, por aí adiante. O que não estiver descrito na lei não é considerado crime, não é pecado. E com isso, a gente tem que ter essa compreensão para entender o que seria uma vida obscura, porque é um dos pontos ao qual eu vou falar daqui a pouco. Então, Deus guarda os que obedecem, tá? Deus protege os que obedecem. Então, guardar ajuda e protege, dá direito e honestidade. Você quer ter direito, quer ser uma pessoa honesta, então passa a guardar e a observar a lei, a instrução. O filho tem a obrigação de ter uma instrução básica, de honrar pai e mãe. Se ele consegue honrar pai e mãe, ele tem a condição de receber a instrução. Se ele não tem a condição de honrar nem seu pai, nem a sua mãe, ele não tem a capacidade de ter a instrução que é dado pela Torá, pela lei. No momento em que você coloca, eu vi uma frase uma certa vez, tá, quando eu estava indo para o trabalho, que estava assim, escrito bem grande no muro, tá? Bíblia, tudo. Constituição, abaixa. Abaixa a Constituição e eleva a Torá, eleva a Bíblia, né? Uau, turma, é uma coisa sem nexo, porque se eu vou acabar com a Constituição de um país, eu vou trazer a desordem, vou trazer o caos, e se eu vou trazer o caos, eu não vou trazer vida. Então, as palavras que estão na Bíblia passam a ser uma coisa sem sentido. Então, a Bíblia, ela traz a Constituição. O Brasil tem uma das constituições melhores, bem elaboradas, que foi praticamente tirada quase que 80% da Torá. Para quem é um legislador, para quem observa e faz uma comparação entre a lei, tá, que é da jurisprudência, que está dentro da lei mosaica, com a lei do nosso país, Brasil, vai observar uma semelhança incrível, porque é uma das melhores. A aplicabilidade dela que é questionável, mas a lei em si ela é boa. Então, entender a lei é o primeiro ponto, tá? Você não pode mexer na lei se você quer ter um desenvolvimento com Torá. Você vai ter que fazer opções. A opção aí é: eu quero aprender Torá, mas eu tenho que entender o que é lei. Você vai ser uma pessoa que vai estudar sobre as leis. E além de estudar sobre a lei, você vai praticar essas leis em sua própria vida, no dia a dia, para trazer uma qualidade de vida para quem está ao seu redor. Então, por isso que você é classificado como filho. Porque se você é classificado como filho, você vai classificar também um povo como um filho. E vai olhar o povo ao seu redor como filhos. E aí vai passar a ter instrução. Isso vai gerar qualidade de vida. É uma mecânica que é sem parada. Um ponto vai levando a 2, 2 vai levando a 4, 4 vai levando a 8 e por aí adiante, até ter um bom desenvolvimento e trazer uma qualidade social para uma geração inteira. E aí temos aí guardar, tá? E obedecer. Mais justiça traz direitos, tá? E ser justo. A questão de direito e ser abençoado são bem diferentes, tá? Quem é abençoado é uma pessoa que tem ganhos monetários, ganho de valores, tá? Ganhos de terras. Isso é ser abençoado, ter ganhos. E o fato de ter direitos, tá? É direito de cuidar, é direito de instruir, é a capacidade de instruir, é a capacidade de transformar aquilo que você tem, que foi dado como bênção, e mesmo que não tenha sido dado como bênção, você tenha direitos,
de organizar e tirar o melhor. E vamos dar um exemplo: você ganhou uma terra seca, tá? Você teve acesso a uma terra seca, então você tem direito de dar instrução sobre aquela terra seca. Eu acho que o melhor exemplo seria o professor, tá? O professor tem o direito de instruir porque ele tem a capacidade de instruir, mas mas não é abençoado, não tem a finança. Quando é abençoado, ele tem a finança, ele tem bens, ele tem ganhos. A questão de ter direito é a capacidade de instruir. Um pai e uma mãe têm direitos sobre o filho, tá? E ele também tem a capacidade de abençoar o filho com valores. Então, entendemos aí. Valores, tá? É a capacidade de ser abençoado. Então, você é abençoado, tem valores. E direito é a capacidade de instruir. A Torá nos dá o direito de instruir, tá? Porque ela nos coloca na posição de filho, porque recebemos uma instrução. Mas também poderemos ter valores, ser abençoados, devido à ocasião e à necessidade de cada tópico, de cada ponto. Tudo bem? A gente vai ver isso aí quando falar sobre Jacó e Esaú, que tem esse ponto alto aí, ser direitos e ser abençoado e direitos. Então, logo, Deus ajuda e protege e dá direitos honestos. Falei sobre isso, né? Ouvir e entender ser justo, direito e honesto. Ou seja, se você ouve os sábios, se você consegue compreender os sábios, entender o que ele tem a dizer, você passa a ser uma pessoa justa, tá? Passa a ter direito, ou seja, a capacidade de instruir, e passa a ser uma pessoa honesta. Você tem a condição de saber e guardar para si e não sair difundindo aquele comentário, aquele assunto. Então tem a capacidade de ser honesto, a capacidade de ter direito e a capacidade de ser justo. Isso coloca na condição de você conseguir entender. E logo, por que temos que saber isso? Para saber o que fazer. É aquela tradicional perguntinha: o que eu preciso fazer? Eu não sei o que fazer. Por onde que eu começo? Simples. Começa sendo justo, começa sendo honesto e começa tendo direito. Para ter direito, vai ter que estudar, vai ter que se instruir. Para ser justo, vai ter que saber conviver socialmente com as pessoas e saber dividir o que você tem de maneira justa, de forma tal que seja igualitária. E ser honesto. Honesto significa saber ter as informações de uma comunidade e reter para si, não sair difundindo aí, que seria a tradicional, vamos dizer, entre aspas, a fofoca. A fofoca não é uma pessoa honesta. Uma pessoa que anda de fofoca, tá? Não é uma pessoa honesta. A Torá é clara sobre isso, em detalhes mais a fundo, mais detalhado, que se você vive em fofoca, não é uma pessoa honesta. Ponto final, tá? Então, vamos trabalhar aí. Não sou justo e nem sou honesto. Como é que eu faço para resolver esse problema? E também não sou uma pessoa direita. Começar resolvendo um problema em ser uma pessoa direita. E sendo uma pessoa direita, resolve-se estudando, em se instruindo. Leva aí um tempo básico, mínimo, tá? De 3 anos para começar a ter noção sobre direito, tá? Na realidade, são 10 anos. Mas o mínimo aí para o iniciante seria 3 anos de estudo de Torá. Então Provérbios coloca isso de maneira bem sutil. São 3 anos estudando. Esses 3 anos de estudo vai fazer com que você se torne uma pessoa justa, tá? E vai conciliar com que você se torne uma pessoa honesta. Então, e alguns amigos falam que é um ano para ter direito, é um ano para ser justo e é um ano para ser honesto. Aí fecha o pacote, né? Aí você passa a entender, passa a ouvir, a compreender e aí sabe o que fazer. Então, se você quer saber o que fazer, são aquela pergunta: é justo fazer isso? É honesto fazer isso? Tenho direito de instruir ou falar sobre esse assunto? Então, logo, saber o que fazer é saber ouvir. E saber ouvir é ser justo, é ser direito e honesto. Eu repito muito as frases, 1, 2, 3, 4, por fixação, para não existir o esquecimento.
porque um assunto interliga o outro, e quando você esquece um assunto com o outro, você acaba se perdendo. Então esse é o detalhe, os assuntos são interligados o tempo todo, eles não são separados. Então eu tento aqui fazer uma separação disciplinar de cada tópico para que a gente não tenha o entendimento, mas infelizmente a Bíblia não trabalha dessa forma, ela trabalha ligando os pontos o tempo todo, como um único só corpo, um único só objeto. Não são pequenos objetos, é um único só objeto, tudo bem? Bom, a sabedoria ele traz prazer. Para algumas pessoas, a sabedoria traz dissabor, traz descaso, traz cansaço. Por que traz cansaço? Porque não querem saber, entendeu? Uma pessoa que quer saber, ela fica muito animada a cada tópico de explicação, porque está tendo explicação, está avançando. Então ela traz prazer. O entendimento, mais sabedoria, traz proteção. Então o entendimento com mais sabedoria vai lhe trazer proteção. Qual a vantagem de ter sabedoria e de ter entendimento? Entendimento é conhecimento científico daquele assunto, tá? E sabedoria é saber aplicar aquele conhecimento científico. Isso vai lhe trazer proteção, tá? Então a Torá o tempo todo está lhe trazendo proteção de como você deve se comportar num país estrangeiro, numa sociedade que você não conhece, com pessoas diferentes ou com situações distintas. Querem café? Estou tomando meu café da manhã. Tem que tomar um cafezinho. E sabedoria, tá? Mais entendimento gera prazer e proteção, logo você saberá o que fazer. E ficar longe das pessoas que dizem mentira é um dos tópicos que eu vou abordar no próximo vídeo. Então aí, pessoal, quer saber o que fazer? Primeiro, tenha a sabedoria e entendimento, tá? Isso vai lhe trazer prazer e proteção. Bom, próximo vídeo aí eu vou ficar longe das pessoas direitas. Espero que esses pequenos vídeos tenham ajudado vocês aí nessa caminhada de compreender passo a passo a Torá. Não é uma tarefa fácil, vou logo dizendo, é uma tarefa árdua. Um hebreu está bem dedicado, no mínimo ele tem que ficar 14 anos estudando a Torá para começar a falar alguma coisa dentro da sua comunidade. Então não é uma coisa que se aprende um ano e começa a falar, é uma coisa que se aprende um ano e você fica caladinho aprendendo mais 2 anos, mais 3 anos. Quando você completar 14 anos de estudos, aí você começa a falar, porque você vai ter embasamento e naquilo que está falando, tá? Você tem que ir devagar. O Eterno, ele utiliza o tempo, ele nem utiliza o tempo, não está nem aí para o tempo, tá? Ele está aí na qualidade. Então, ter a pressa não é uma característica do Eterno. Ele trabalha de maneira bem longa e bem devagar, mas de forma construtiva e permanente. Bom, pessoal, shalom aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.